Primeiramente, bem-vindos a Skopje, a capital da Macedônia do Norte, o meu país número 99. Chegamos a mais um país desconhecido do leste europeu. Estamos aqui pertinho da Albânia, da Bulgária, da Grécia. Mas qual é a história desse país, hein? Alexandre o Grande nasceu aqui, Madre Teresa de Calcutá também nasceu aqui. Vamos conhecer um pouco da história confusa de mais um país. Para começar o dia, nós vamos fazer um free walking tour. Já mostrei para vocês os países, o que são esses passeios, né? Inclusive na Albânia, que foi o último país que a gente esteve. É uma ótima forma de ter uma boa introdução da cidade, onde um guia local leva você para conhecer vários cantos, histórias e fatos curiosos e dá algumas dicas também de restaurante, de atração. E depois você dá uma gorjeta no final, né? Não tem um preço fixo, você não precisa comprar antecipadamente. Então vamos começar com esse tour, vou aprender um pouco da cidade e do país e compartilhar com vocês. O tour já começou muito interessante, a história da Macedônia era muito curiosa, porque o país passou de mão em mão por várias vezes. Por exemplo, aqui já foi um grande império, o Império Macedônico, ou o Império da Macedônia na época de Alexandre o Grande, né? Ele nasceu no território da Macedônia, então ainda que a gente associa Alexandre à Grécia, naquela época era mais confuso do que isso. Na prática, Alexandre nasceu na Macedônia, sendo que o país em si era muito diferente, o território mudou muito, aumentou, diminuiu, perdeu, ganhou. Então já começa a história interessante por aí. Inclusive essa estátua principal no centro da praça é justamente Alexandre o Grande. Depois a gente vai aprender um pouco mais sobre ele. Depois a gente parou no memorial à Madre Teresa de Calcutá. Então Madre Teresa foi outra pessoa que nasceu aqui em Skopje, muito importante, todo mundo conhece Madre Teresa, uma santa católica, ainda que ela ganhou o título de Madre Teresa de Calcutá, na prática ela é da Skopje, né? Madre Teresa de Skopje, mas como ela realizou um projeto missionário muito importante em Calcutá, na Índia, quando a Igreja Católica canonizou Madre Teresa, ela ganhou esse título. E eles aqui no dia 27 de agosto comemoram o nascimento de Madre Teresa, então tem algumas flores aqui no túmulo, já que essa comemoração foi recentemente. Depois passamos pelo Arco do Triunfo. Pois é, aqui em Skopje também tem um Arco do Triunfo. Isso é um símbolo, a vitória dos macedônios contra o comunismo, ainda que aqui não houve nenhuma guerra, não houve nenhum tiro. Eles decidiram se separar do bloco através de um referendo e, diferente dos outros países da região, não houve luta, não houve morte para a Macedônia se separar e virar um país, digamos assim, democrático e capitalista. Inclusive também aprendemos sobre a mudança da bandeira e do nome da Macedônia, ele estava explicando. Então a bandeira da Macedônia originalmente, que remete à época do Império, da época do Alexandre o Grande, era um sol ainda, o sol amarelo com o fundo vermelho, porém alguns anos atrás eles mudaram para a bandeira atual. Depois também mudaram o nome do país. Antes era Macedônia, mas agora no papel é Macedônia do Norte, ainda que ninguém usa esse nome. Aqui na Macedônia todo mundo só fala Macedônia. Então o povo nunca gostou muito dessa mudança, mas no papel, na teoria, o nome oficial é Macedônia do Norte. Daqui a pouco eu explico para vocês por que eles tiveram que mudar a bandeira e o nome do país. Falando sobre os diferentes povos que controlaram a Macedônia, depois que a Macedônia deixou de ser um império que conhecemos, né, que da época da antiguidade, mais de 2000 anos atrás, chegaram os romanos, os bizantinos, os sérvios, os otomanos. Durante as duas guerras mundiais, o país também mudou novamente de posição, virou comunista, até que em 1991, finalmente, eles declararam a independência. Então estamos falando aí de pouco mais de 20 anos apenas que a Macedônia é um país independente. O guia até brincou, né, que eles não sabem como governar, eles não têm essa experiência o tempo suficiente. Então, segundo o guia, existe casos de corrupção. Pois é, os políticos aqui são aparentemente alinhados com os nossos políticos também. Então há muitos casos de corrupção, segundo o guia local, do próprio presidente e tal. Eles têm um presidente que é mais uma figura política e tem o primeiro-ministro, que é quem de fato governa o país. Tem eleições democráticas a cada 4 anos e tudo mais. Porém, parece que eles convivem com um problema que é bem conhecido nosso também. Um caso curioso, pessoal, é que esses cachorros começaram a nos acompanhar. O guia, inclusive, alertou no começo. Ó o perigo, ó o perigo.
E o guia alertou que realmente alguns cachorros gostavam de acompanhar os tours. E não é que aconteceu mesmo? Tem pelo menos esses dois aqui, de vez em quando aparece mais. Aqui também tem mais um memorial em homenagem a Madre Teresa. Aqui tem mais uma estátua dela, assim que a gente lembra dela, né? A senhorinha que se dedicou tanto da sua vida para o próximo. Várias estátuas dela aqui, na verdade. E ali atrás fica uma mesquita, o que me lembra de mencionar algo interessante para vocês. A Macedônia é um país bem religioso. A maioria é cristão ortodoxo, mas tem uma quantidade significativa de muçulmanos também. Todos vivem em paz aqui, então tem às vezes igreja e mesquita praticamente lado a lado. A mesquita chama os muçulmanos para reza, enquanto a igreja toca os sinos praticamente ao mesmo tempo, e eles aqui vivem em paz. Agora vamos cruzar a ponte mais famosa da cidade, a ponte mais famosa do país, um grande símbolo da Macedônia, na verdade, porque essa ponte já existe há mais de 600 anos, cruzando o principal rio do país e conectando a capital. Vou explicar para vocês para evitar confusão, essa história de Alexandre, afinal, ele é macedônio ou é grego? Então, como a Grécia é um país muito mais conhecido, com uma história também muito longa, muito turístico, então as pessoas já associam Alexandre como grego, mas deixa eu contar para vocês, não, ele nasceu na Macedônia, ou pelo menos no antigo Império da Macedônia. O território da Macedônia mudou muito ao longo do tempo, como eu falei para vocês, né? Aumentou, diminuiu, perdeu território, ganhou, e um dos territórios que eles perderam, infelizmente para eles, né, hoje está do lado da Grécia. Então, existe um estado, um território grego, chamado também Macedônia, como existe o país Macedônia. Então, daí gera a confusão, ou seja, Alexandre era macedônio. Ele conquistou o que hoje é a Grécia. Na época, a Grécia nem era um país organizado ainda, né? Eram várias cidades e estados que colaboravam entre si, mas não era um país organizado. Então, Alexandre o Grande, ele conquistou o território que hoje é a Grécia, mas ele nasceu na Macedônia, o pai dele era macedônio e ele era o grande rei macedônio. Porém, os gregos hoje entendem que não, peraí, não é mais assim, porque hoje aquela região que ele nasceu está do lado grego, então não é bem assim, hoje ele é grego. Enfim, vocês entenderam a complicação? Ou seja, historicamente ele era macedônio. Tanto é que a gente associa ele como Alexandre da Macedônia, não Alexandre da Grécia, né? Mas os gregos querem se apossar disso aí. Bom, essa é também um pouco do ponto de vista do próprio guia macedônio, né? Vocês podem estudar mais a fundo se quiserem entender cada detalhe dessa história complicada. Passando a ponte, nós estamos chegando agora numa área que passamos aqui outro dia, mostrei para vocês no vídeo anterior, nossas primeiras impressões aqui de Skopje, fiz um vídeo, voltem no canal para assistir. A gente passou por aqui, é uma área mais comercial e tem também um bazar estilo árabe ali, vamos chegar mais perto. O guia também estava explicando um pouco sobre esses prédios grandes e com essa arquitetura impressionante que tem aqui no centro, que isso foi um projeto lançado em 2010 e era chamado de Skopje 14, porque o objetivo era terminar em 2014. São vários prédios, a maioria prédios governamentais, escritório de polícia, prefeitura, governo disso, governo daquilo, mas tem um museu arqueológico que depois do tour a gente vai querer visitar. Porém, como vocês podem perceber, o projeto que era para terminar em 2014 ainda está em construção, tem alguns prédios em construção aqui e segundo o guia, houve muito desvio de verba. Olha só que assunto que soa no meu ouvido muito familiar. Olha só, pessoal, que importante. Isso aqui, ó, é a estátua do pai de Alexandre, que era macedônio também. Então ele também tem uma estátua impressionante aqui. Ele tinha o sonho de conquistar a Pérsia, não conseguiu, mas o filho dele levou adiante esse sonho e Alexandre conquistou a Grécia em homenagem ao pai. Outra história interessante de Alexandre é que depois de ele conquistar a Pérsia, que era um sonho do pai dele, né, ele decidiu seguir o sonho dele, que era conquistar o Egito. Então ele
conquistou o Egito, virou faraó, não houve muita resistência lá no Egito, virou faraó do Egito porque afinal ele era protegido, ele era abençoado pelos deuses e lá no Egito ele virou faraó. Depois que ele saiu para conquistar outros territórios como Índia e o que hoje é outros países aí como Iraque, isso tudo foi conquistado por Alexandre. Na volta para casa, quando ele estava voltando para Macedônia, ele ficou muito doente, morreu. Não se sabe até hoje qual foi a causa exata da morte dele, dizem que pode ter sido algum vírus e tal, ou envenenamento, mas ele faleceu voltando para casa depois de todas essas conquistas. Então ele teve um reinado muito curto. Na época dos otomanos, Skopje era um importante ponto de comércio, de mercado aqui, as pessoas faziam muito negócios aqui, então o bazar cresceu demais, chegou a ser um dos maiores do Império Otomano. Hoje é apenas uma fração do que já foi, depois de tantas guerras e destruição. O bazar hoje é mais um local, muitos povos locais, as pessoas locais ainda vêm aqui, mas é também bastante turístico. O tour fechou numa área muito legal da cidade, que é a antiga fortaleza. Uma fortaleza essa que tem séculos de história, mas que foi mais ou menos abandonada na época do Império Otomano e no grande terremoto que teve aqui em 1963 acabou destruindo o resto dos prédios que ficavam ali dentro. Então ela foi usada para fins militares por séculos, na verdade, mas esse grande terremoto de 1963 que matou várias pessoas na cidade, que destruiu vários prédios modernos, também destruiu os prédios antigos da fortaleza de Skopje. Ainda assim é um símbolo da cidade. Você vê em vários souvenirs, camisetas e divulgações da cidade. É uma das atrações principais. Mas o guia já falou que, infelizmente, não tem muita coisa lá dentro não. Só algumas paredes e tal. E não tem placas sinalizando. Eles nunca restauraram depois do grande terremoto. Então não tem muito o que ver lá dentro não. E muito legal, o passeio levou 3 horas, o tour completo. Aprendemos bastante, visitamos alguns cantinhos e lugares que provavelmente a gente perderia. Por isso que eu recomendo muito esse tipo de tour para vocês quando você chega numa cidade nova, num país novo. Primeiro que é mais em conta do que pagar uma excursão privada com guia, e segundo que você aprende bastante coisas, bastante detalhes que provavelmente você perderia se fosse explorar a cidade por conta própria. E para comer, vamos seguir o conselho dele, voltamos para o bazar, onde tem algumas opções de restaurante. Muitos dos locais aqui, muitos dos negócios, restaurantes aqui são árabes / turco, então tem uma boa variedade de comida turca aqui e a gente escolheu esse restaurante aqui para experimentar uma comida local. O guia estava explicando que uma das coisas que eles fazem muito bem aqui é salada e eles gostam muito de queijo também. Geralmente são 2 tipos de queijo aqui na Albânia, ó, o branco e o amarelo, ele diz. Ele até ficou brincando que em alguns países você chega tem 20 opções de queijo no restaurante, eles aqui só tem 2. A gente está interessado numa dessas opções assim que vem misturada assim com carne, vegetais. Ó, os preços a partir de 400 denars, o que dá cerca de 6,5 euros mais ou menos, um prato aqui para 2 pessoas. Tem opção até por menos, ó, e até por 600, né? O que dá mais ou menos 7 ou 8 euros. Vamos colocar o câmbio em real para vocês aí, mas eu já falo em euro porque eu sei que tem muita gente que vive na Europa que assiste aqui os vídeos. Decisão final, vamos no kebab, aqui ó, 200 denars, o que dá cerca de 3,20 euros. E vamos experimentar o queijo, que o guia falou que é uma das melhores coisas daqui, 170 dinars. Olha, chegou aqui a comida, o pão pita, kofte com batatinha e o queijo macedônico que eu vou experimentar pela primeira vez. Kofte, como sempre, muito bom. Queijo macedônio. Muito bom. Eu adoro queijo, então excelente. E o famoso pão pita. Aprovado. Agora, pessoal, é o horário assim, pico do dia, por volta de 1 a 2 horas da tarde. E o que vocês notam quando vocês olham nesse bazar aqui, que é um local histórico muito importante para os locais e principal atração turística da cidade? Uma coisa que mais me chama a atenção, como é tranquilo. Assim,
não é que esteja vazio, não é isso, claro que tem várias pessoas, mas nem se compara com outros locais turísticos que a gente visitou de cidades recentemente, como Atenas e Lisboa, que a gente teve, onde as áreas turísticas históricas são lotadas de turistas. Aqui na Macedônia está mais parecido com a Albânia, que a gente teve antes. Então essa é uma coisa legal de viajar por esses países fora de rota, você acaba descobrindo pequenas joias, na verdade. São lugares extremamente interessantes, porém que não tem a fama de certos países, e você encontra assim, mesmo um local tão turístico, mas com um espaço de sobra para caminhar. Um cafezinho como esse, 100 dinars, que dá cerca de €1,50 mais ou menos. Já acabou com o suco dela. O almoço também deu cerca de €7,90 para 2 pessoas, incluindo uma coca. Então vale muito a pena viajar por aqui, né? Lembrando, pessoal, que no Instagram tem fotos, dicas, informações extras que às vezes não entram aqui no canal, então corre lá para seguir no Insta também, para saber onde que nós estamos nesse momento do mundo, né? Já que esse aqui é o país 99 e nos próximos dias vamos chegar no país 100, que na verdade fica apenas 1h30 daqui. A gente está a 1h30 do próximo país. Então acompanha lá no Insta em tempo real. E você que está gostando até agora, já deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios pelo leste europeu. Depois a gente vai ainda para Espanha, para Portugal, vamos fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo e tudo isso aqui no canal. Eu aproveito e já agradeço também aos apoiadores, aos membros do canal que apoiam financeiramente o meu trabalho. Muito obrigado, vocês contribuem bastante para que a gente continue mostrando esse mundão para vocês. Ele estava querendo comprar um souvenir daqui, uma geladeira pelo menos. A gente não pode carregar muita coisa, né? Com essa vida nômade nossa, não dá para carregar esses objetos assim. Mas, deixa eu ver o que ela achou aqui. Então essa aqui é a bandeira antiga deles, que eu vou explicar para vocês ainda. Porque que eles mudaram a bandeira e agora tá assim. E por que eles mudaram o nome também, já explico para vocês. A propósito, lembrancinha aqui tá 180 dinars, €1 e pouco. Uma coisa legal que encontramos aqui no mercado, pessoal, são itens de colecionador. Por exemplo, olha esses pins aqui, €1. E alguns aqui são da época da Iugoslávia, né, que era onde o grupo de países que a Macedônia pertencia antes. Bom dia, ele fala português. Fala português de Portugal. So you used to study Portuguese? Not study, I was trying to learn it, but I couldn't because... Did you study here in Macedonia or you went to Portugal? Here. You can say, olá para o Brasil. Olá para o Brasil. Yeah, well done. Thank you so much. Voltando aqui às margens do rio Vardar, que corta a Macedônia e corta a capital, tem 2 pontes muito bonitas. Olha só essa aqui, além daquela histórica que a gente passou mais cedo, cheio de estátuas, são mais de 30 estátuas de personalidades do país, todas elas com o nome e a data aqui, informações completinhas, além dessa vista top e de uma fonte no meio de uma ponte. Essa eu não tinha visto ainda. A água acabou de desligar aqui, mas estava ligada agora. Aí tá, agora sim. Só para esclarecer, pessoal, às vezes vocês olham essas construções incríveis, esses prédios monumentais, mas a Macedônia ainda é um país com muita pobreza, tá? Na verdade, cerca de 1/3 da população vivem abaixo da linha de pobreza. Então é um país que ainda sofre com muitos problemas sociais. Porém, vem passando por uma rápida recuperação econômica, especialmente nos últimos 10, 15 anos. Lembrando que é um país jovem, né? Tem pouco mais de 20 anos de independência apenas da Iugoslávia. Então eles vêm reconstruindo a sua democracia, a sua economia e o seu país depois de muitos anos de pobreza. Então não se enganem ao ver essas construções belíssimas aqui na capital. Isso aqui é um projeto novo de renovação da capital, mas boa parte do país ainda vive na pobreza. Agora vamos entrar no Museu Arqueológico. A entrada custa cerca de 150 dinars, o que dá mais ou menos €2,40. O museu é muito bem organizado e bonito, bem decorado, porém algumas seções estão fechadas, então infelizmente não conseguimos ver tudo. Eles disseram que era por conta de Covid, então eles estão com restrições ainda. Ainda assim deu para entender um pouco a história da época dos romanos, civilizações antigas aqui da Macedônia. A visita foi interessante. Infelizmente não deu para ver todo o museu. Valeu a pena a visita para eu que gosto de arqueologia, que amo arqueologia, valeu a pena. O
que acharam do centro da capital da Macedônia? Ficaram com vontade de visitar? Me diz aqui nos comentários e já se inscreve no canal porque no próximo vídeo nós vamos visitar uma região fora da cidade, uma região de muita natureza e muito bonita, além de conversar um pouco mais sobre a história, economia e sociopolítica do país. Então a gente se vê no próximo vídeo. Vamos celebrar esse mundão?